Você já falou algo em um momento de dor e depois se arrependeu? Já questionou Deus, pediu respostas e sentiu que não foi ouvido? Agora, pensa comigo. E se o maior milagre não for Deus mudar a sua situação, mas mudar você? Hoje a gente vai falar sobre o final da história de Jó. E antes de entrar fundo, deixa eu te dar um contexto rápido. Depois de perder tudo, filhos, riqueza e saúde, Jó tem um encontro com Deus. Se arrepende, Deus corrige os amigos que o julgaram. E no final, ele recebe tudo em dobro. Mas o ponto principal não é o que ele ganhou, é quem ele se tornou. Agora, uma curiosidade importante. A história de Jó provavelmente aconteceu há mais de 3.500 anos, na região que hoje seria parte do Oriente Médio, algo próximo ao norte da Arábia Saudita ou sul de Israel. A Bíblia chama esse lugar de Terra de Uz, ou seja, estamos falando de um contexto muito antigo, onde riqueza não era dinheiro no banco, era gado, terra e família. Jó era extremamente rico para a época. Só que, de repente, tudo desmorona. Ele perde seus filhos, perde seus bens, perde sua saúde e ainda precisa lidar com acusações. Os amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, não eram qualquer pessoa. Eles vinham de regiões conhecidas por sabedoria na época. Elifaz era de Temã, uma área famosa por conselheiros sábios. Ou seja, eram homens que teoricamente sabiam o que estavam dizendo, mas estavam errados. Já aconteceu isso com você? Alguém que parecia cheio de sabedoria, mas não fazia ideia do que você estava passando. Jó questiona, fala, se expressa, até que Deus responde. E aqui começa a virada. Mas não como você imagina. Deus não explica o motivo do sofrimento. Ele não dá um relatório do que aconteceu. Mesmo assim, Jó muda completamente. Ele diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é profundo. Jó não recebeu respostas. Ele recebeu revelação. Quantas vezes você está esperando uma explicação, quando Deus quer te dar um encontro? E então, vem algo surpreendente. Jó se arrepende. Não por ter cometido um grande pecado moral, mas por ter falado sobre Deus sem entender totalmente quem Ele é. Ele percebe que tentou encaixar Deus na lógica humana. Agora, presta atenção nisso, porque aqui entra um ponto cultural forte. Naquela época, acreditava-se que sofrimento era sempre consequência direta de pecado. Era quase automático. Sofreu, errou. E é exatamente essa mentalidade que os amigos de Jó representam. Só que Deus quebra isso. Ele corrige os amigos. E não Jó. Isso muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. E aí vem uma das partes mais poderosas. Deus manda os amigos irem até Jó e pede que Jó ore por eles. Os mesmos que acusaram agora dependem da oração dele. Você conseguiria fazer isso? Orar por quem te feriu? Porque é exatamente nesse momento que tudo muda. A Bíblia diz que Deus restaurou Jó quando ele orava pelos seus amigos. Agora segura isso, porque vem uma curiosidade que pouca gente entende. A restauração de Jó não foi pequena. Ele passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Mas o que isso significa na prática? Naquele tempo, ovelhas representavam alimento e roupas, lã para vestimenta. Camelos eram transporte e comércio, usados em grandes rotas comerciais. Bois eram força de trabalho, essenciais para a agricultura. E jumentas eram usadas para locomoção e produção. Ou seja, Jó não ficou apenas rico, ele se tornou extremamente poderoso economicamente para aquele contexto. Se a gente trouxesse isso para hoje, seria como alguém que tem empresas, terras, logística, produção e renda em várias frentes. Era um nível absurdo de prosperidade. Mas aqui vem um detalhe ainda mais interessante. Suas filhas são citadas como as mais bonitas da terra.
e recebem herança junto com os irmãos. Isso era extremamente incomum naquela cultura. Normalmente, mulheres não recebiam herança direta. Isso mostra algo diferente acontecendo ali. Algo novo, algo restaurado de forma completa. Agora, deixa eu te trazer para a realidade. Talvez você esteja esperando Deus restaurar áreas da sua vida, mas ainda está preso à dor, à mágoa, ao que fizeram com você. E se o seu próximo nível estiver escondido no perdão? Porque com Jó, foi assim. A virada aconteceu quando ele liberou quem o feriu. E no final, ele vive mais 140 anos, vê seus filhos, netos, bisnetos e morre velho e satisfeito. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo. Jó começou conhecendo Deus de ouvir falar e terminou conhecendo Deus de verdade. E talvez essa seja a pergunta que você precisa responder hoje. Você só ouve falar de Deus ou você realmente conhece Ele? Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu quero ver Deus de verdade. E envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes a pessoa não precisa de resposta. Ela precisa de um encontro. E se você quer continuar crescendo na fé, entendendo a Bíblia de forma simples e profunda, se inscreve no canal. Porque aqui não é só conteúdo, é transformação.